All right. As for those who have not been here on the first day, let me just remind of the logic, the architecture of the conference. It is an interdisciplinary consultation. So it is both for people in the field of law and all sorts of empirical studies in all disciplines, as well as in theology. Now, people at secular universities in secular disciplines, their university will not allow them to go to a theological conference or to a Christian conference. So what we did, we organized several consultations, but we do it all together. So this afternoon now, this framework is the Christian consultation, and the main focus is on theology and also on the study of mission, which we call missiology. But because there were so many papers from the field of law, we took the philosophical ones and we moved them into this session. That is why the title of this session now has become Philosophy and Theology and Missiology Perspectives on Freedom of Religion and Persecution. So just that you know in which framework we are. You might have been surprised this morning to hear a very theological New Testament Christian lecture with a prayer at the start, after the whole day, the previous day being just legal. Okay, so, and what we will do this afternoon, some people have not been forthcoming with their paper, so we reduced to 6. That gives us a slightly more breathing space, and we can catch up with the time that we have lost. So we will have now 3 papers before coffee time, and all these 3 papers will be in Portuguese. So there will be 2 philosophical ones, and a third one that is then focusing on religious persecution specifically. And then after the tea break, there we move to papers that are deeply fed by Christian missionary practice. And those 3 presenters, they are actually based in Korea, in India, and one is in the US, and they couldn't come here, so they have sent video recordings for us, and we will play the video recordings and then discuss. So the pattern is as before, 20 minutes for presentation, and if you don't go over time, then there are 5 minutes left for discussion. So it is my privilege now to call to the podium Josué Freitas. Did I pronounce properly? And he has a master's from FADISP University, and he will speak in Portuguese. Bom, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Christoph. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a Ana Júri, na pessoa do professor Luziel. Também agradeço à Universidade Presbiteriana Mackenzie e as demais instituições que estão envolvidas nesse evento. Num primeiro momento, a ideia é tratar sobre... Quer dizer, o tema que eu propus foi falar sobre liberdade religiosa como reflexo de um referencial absoluto. E como falar a respeito de liberdade religiosa como reflexo de um referencial absoluto? A gente precisa lembrar das lições do professor Francis Schaeffer, quando ele fala a respeito desse referencial absoluto. E ele se reporta à obra de Rafael, quando ele demonstra Platão apontando para o céu, fazendo menção ao mundo das ideias, aos referenciais, e também ele demonstra também, nessa obra de Rafael, Aristóteles, com as mãos lançadas para frente, demonstrando o imanente, né, as categorias. Quando nós falamos a respeito de referenciais, nós precisamos lembrar também
qual o tipo de referencial que nós estamos nos atentando? Será que é um referencial transcendente ou é um referencial que se refere, um referencial absoluto, que se refere a algo instituído pelo homem? É interessante também observar que esse tipo de entendimento que Rafael expressou através da sua obra é muito clara também no decorrer da história. Quando as escolas hermenêuticas de Alexandria, uma escola alegórica, e a escola hermenêutica de Antioquia se contrapunham no decorrer dos tempos. Isso se traduziu, inclusive, na discussão, fora de tempo, obviamente, entre Agostinho, no seu tempo, e Tomás de Aquino, também no seu tempo. Também é interessante que nós observemos também como premissa para esse estudo a ideia de que os reformados, como herdeiros da escola de Antioquia, eles trouxeram a ideia também de referencial absoluto, no sentido de que eles utilizavam para a hermenêutica, para a interpretação e tradução da própria Bíblia, a Bíblia como referencial. Ou seja, eles utilizavam um conceito chamado, alguns conceitos como toda escritura, sola escritura, somente a escritura, e também eles utilizavam a analogia fidei, que é a analogia da fé. Ou seja, se em algum ponto nós temos alguma obscuridade no entendimento de algum elemento da Bíblia, nós buscamos outros textos da própria Bíblia para que eles esclareçam o que ela quer dizer naquele ponto. Isso significa que eles tinham um referencial absoluto para que eles pudessem entender determinados preceitos que a Bíblia trazia até mesmo para momentos simples da vida deles. Então, tratando-se em primeiro plano do que se chama de cosmovisão cristã, nada mais óbvio é relacionar o conceito à doxologia natural daquele que professa a fé em Cristo. Sua vida é de incontido louvor a Deus, ou seja, a ideia de doxologia, adoração, louvor. A tempo e a fora de tempo ele pratica essa doxologia. Haja vista a sua nova natureza. Seu prisma é, de certa forma, voltado para os princípios doutrinários que adotou. O crivo sempre será o bíblico. Essa visão de mundo certamente lhe proporciona atos condizentes com os parâmetros bíblicos, porém, tais balizas não são bem aceitas no mundo atual por uma maciça parcela da sociedade. Apesar de forte rejeição que se há em relação à doutrina cristã e ao sujeito que a recebe, não há que se negar que o referencial absoluto adotado pelos cristãos, no decorrer dos séculos, os fez permanecer firmes em sua doutrina. Entretanto, como Schaeffer nos diz em Como Viveremos, no livro Como Viveremos, o universal absoluto, baseado na revelação, é intolerável a qualquer estado autoritário ou autoridade totalitária. Schaeffer ele diz, no livro Como Viveremos, que o universal absoluto, baseado na revelação, é intolerável a qualquer estado autoritário ou autoridade totalitária. Autoridade totalitária. Totalitarian authority. Isso. De fato, muito se fala sobre o pluralismo e a relação entre particulares, de modo a exaltar o relativismo e o respeito às mais diversas formas de se enxergar o mundo. Entretanto, o que se vê é uma espécie de liberdade de todos, de uma maioria que, de tão únicos que se dizem, se tornam iguais. E aqueles que, de fato, apresentam uma proposta inovadora pela atualidade dos conceitos que defendem, apesar da milenar essência, esses sim são colocados à parte. É de se notar que o relativismo se patenteia de forma tão arbitrária ao ponto de se criar absolutos individuais. O relativismo que se patenteia nos dias de hoje, de forma tão arbitrária,
ele se patenteia ao ponto de criar absolutos individuais. Ele se patenteia esse relativismo ao ponto de criar absolutos individuais. No sentido de criar verdades absolutas individuais que se chocam e são relativamente válidas pela cosmovisão que se defende e pelo modo que se vive. Observa-se, porém, que o princípio cristão ultrapassa os limites do tão aclamado imperativo categórico. Os princípios cristãos, eles ultrapassam o imperativo categórico, dando amplitude ao tema, antes mesmo de vir a existir tal designação. Haja vista o mandamento essencial de Jesus ao firmar o conceito em sentido positivo, de faça ao próximo o que gostaria que fosse feito a si mesmo, ande 2 léguas a quem lhe convoca a andar uma, e mais que isso, ame ao próximo como a ti mesmo. Esses são exemplos de referenciais absolutos, transcendentes, que podem compartilhar, né, esse tipo de entendimento, até mesmo para a relação entre pessoas de religiões diferentes, por exemplo. Verifica-se, portanto, que a ideia de pluralismo e respeito ao diferente, dando tratamento isonômico proporcional na medida das desigualdades, não é de fato um princípio aplicado. E, além disso, o cristianismo defende determinados axiomas que, pela sua lógica, prevê resultados já esperados. Viver piedosamente resulta em perseguição. Quanto ao direito, o cristianismo ele define determinados axiomas que, pela sua lógica, prevê resultados já esperados. Viver piedosamente resulta em perseguição. Quanto ao direito, já conhecido desde o princípio das narrativas judaico-cristãs, deve-se questionar: o que de fato se tem como justo? Para Calvino, a justiça de fato é intangível, desfazendo a humanidade como referencial, em confronto a Protágoras. Para Calvino, a humanidade não é referencial, confrontando o pensamento de Protágoras. Pois o que quer que se chame por justiça e emane do homem, ou seja, o conceito de justiça emanado do homem, não é justiça de fato. Porque a justiça humana, eivada de vícios por sua natural corrupção, necessita de um suprimento judicial, decorrendo do preceito legal divino, qual seja a graça. Ainda, Abraham Kuyper exalta a aplicação de premissas reformadas calvinistas em diversas áreas, dentre elas na política. Nesse mesmo sentido, Knudsen confere a Calvino o título de patrono dos modernos direitos humanos. Knudsen, o autor, ele confere a Calvino o título de patrono dos modernos direitos humanos, de pai dos modernos direitos humanos, dentre outras inovações que ofereceu à sociedade genebrina. Também Michel Villet, defende que o positivismo jurídico é fruto do protestantismo, ou seja, o ramo do cristianismo que apresenta e defende certos preceitos como a liberdade, o ramo do cristianismo que apresenta e defende certos preceitos como liberdade, justiça social,
princípios republicanos, restauração da dignidade da pessoa humana pelo Imago Dei, dentre outros, é tido erroneamente na sociedade pós-moderna, a sociedade contemporânea, como opressor. É necessário, então, que se exalte as conquistas da cosmovisão cristã. Outro sim, quanto à liberdade religiosa, obviamente, mesmo que a Constituição Federal garanta esse direito fundamental, há que se ter em mente que o simples preconceito e consequente discriminação, como dito, já fere tal direito. Fere, portanto, os objetivos fundamentais da República, principalmente o de construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que seria, então, firmar preceitos legais, se não de estabelecer referenciais? O que seria firmar preceitos legais, se não estabelecer referenciais? O que seria estabelecer preceitos legais, se não estabelecer referenciais? Salientar os ganhos sociais e jurídicos conquistados pela prática refletida pela cosmovisão cristã é, como Schaeffer assevera, uma prática indispensável, doxológica. Mais especificamente, a liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal não reflete a história do Brasil, pois, no passado, a execução dos primeiros reformados em terras brasileiras, com o endosso de Anchieta, que foram, inclusive, os primeiros missionários que vieram para o Brasil, reformados, enviados por Calvino, já demonstra a primazia católica, e, mais atualmente, é perceptível, pelo pluralismo já mencionado, a exaltação do sincretismo religioso. Porém, as verdades absolutas, que foram pilares do desenvolvimento de parte da Europa, são ignoradas e até mesmo desprezadas e depreciadas. Isso, em parte, ocorre por um estereótipo de um cristianismo moderno pragmático. Porém, não se pode negar que é resultado também de uma omissão dos crentes reformados, no sentido de não se manifestarem em todas as esferas da sociedade. Quanto ao mais, a cosmovisão cristã está estritamente ligada ao direito, até mesmo pelo histórico judaico-cristão, que é uma tradição religiosa com forte carga normativa. No caso da liberdade religiosa, ainda cabe ao Estado, por provocação, deveria ser ex officio, estabelecer uma proteção efetiva. Então, cabe ao Estado, no caso da liberdade religiosa, oferecer uma proteção, e ele faz isso por provocação, mas deveria ser ex officio, de forma equitativa, ou seja, que possa contemplar todas as pessoas. Entretanto, a forma de efetividade nessa proteção, diferente do que acontece em casos como a igualdade de gênero, homofobia, racismo, etc., é resultado de uma dialética social distorcida pela prevalência de certos interesses de determinadas parcelas da sociedade em detrimento de outras. Quer que repete? Então, a efetividade dessa proteção diferente do que acontece em casos como igualdade de gênero,
homofobia e racismo, dentre outros, é resultado de uma dialética social distorcida pela prevalência de certos interesses de determinadas parcelas da sociedade, em detrimento de outras parcelas da sociedade, bem como o não exercício da cidadania dos cristãos de acordo com a sua cosmovisão, ou seja, eles não agem de acordo com o que dizem que acreditam, né? De certa forma, se o preâmbulo da Constituição Federal invoca a Deus, as leis humanas, em sentido lógico, deveriam se submeter às leis divinas, referencial absoluto, conforme Sproul preceitua. É evidente, então, que, de uma forma ou de outra, a restauração do homem em sua integralidade, como preceitua a reforma, está ligada também... Então, é evidente, então, que, de uma forma ou de outra, a restauração do homem em sua integralidade, como preceitua a reforma, está ligada também à atuação política, social, jurídica, em todas as áreas que a cosmovisão cristã puder permear. Genebra foi assim. E o genebrino Rousseau declarou em seu do contrato social: sinto-me feliz todas as vezes que medito sobre os governos, por sempre encontrar em minhas cogitações motivos para amar o governo de meu país. Ou seja, obviamente, muito depois de Calvino, né? Frise-se, então, que parâmetros com carga normativa efetiva e eficaz, de alcance erga omnes, só são possíveis a partir da parametrização que se oferece pelo referencial sacro, divino, legitimado pelo que transcende, submetendo-se o que é humano, o que é imanente. Muito obrigado. Thank you very much. You managed to stay in your time. That is wonderful. So we have a few minutes for interventions, questions, comments. The purpose is that you help your fellow students to improve their thinking. So be kind to them and package your criticism in kindness. Por favor. Anyone in a similar field of philosophical basis? Yes, please. Então, para Calvino e para a maior parte dos reformadores, a justiça, na verdade, é um conceito, como eu disse, absoluto, e é um conceito que transcende, é um conceito divino, sacro. Por quê? Porque, como eu disse, representantes da escola de Antioquia, uma escola mais literal de interpretação, eles entendiam, como a Bíblia diz em Isaías, que a justiça humana é trapo de imundícia, né? Então, a reflexão que se pode fazer entre direito e fé em favor da justiça, vamos dizer assim, é justamente a ideia de que o direito ele precisa buscar não só numa norma fundamental que é estabelecida pelo homem, mas em uma norma superior que é dada, naturalmente perfeita, o referencial mesmo, o crivo, justamente para suas decisões, né? Então, a fé ela pode se aliar ao direito
ou seja, o direito de buscar a aliança com a fé, né, justamente para que ele tenha algum parâmetro mais certo. Se a gente for verificar, tá dando. Se a gente verificar que essas escolas elas discutiam a respeito de um só livro e tinham interpretações totalmente diferentes, o que era justo, o que era correto, qual interpretação era melhor? E é por isso que o princípio da analogia fidei, ou seja, a analogia da fé, em que busca na própria Bíblia a explicação dos conceitos bíblicos, demonstra a ideia de referencial absoluto, ou seja, existe só uma fonte. Tendo só uma fonte, e a ideia da fonte bíblica como uma fonte inspirada, né, uma fonte perfeita, isso traz legitimidade para toda e qualquer decisão que esteja baseada nela, mas que passe pelo critério da analogia fidei, do tota escritura, ou seja, toda escritura, e sola escritura, ou seja, somente escritura. O que partir daí, que seria o ideal da escola de Alexandria, ou seja, alegóricos, né, já partiria para ideias humanas. Tanto é que a gente verifica a diferença entre os reformados, né, e os católicos. Os católicos eles entendem que os concílios trazem a interpretação da Bíblia, né, que seria a lei divina, né? E esses concílios eles mudam constantemente, né? A tradição, que são os concílios dos bispos e as bulas papais, elas sempre estão em confronto no decorrer dos séculos, né? Elas mudam com o tempo, diferente do que a tradição reformada buscou trazer, né? Justamente a ideia de se voltar, a ideia de reformar, a ideia de voltar mesmo, né? Porque as pessoas às vezes utilizam aquele brocardo, né, de igreja reformada sempre se reformando, mas a ideia de sempre voltar, não a ideia de transformar, mas de sempre voltar, ou seja, tem um referencial absoluto, um parâmetro, um crivo certo e legítimo, de fato, que ultrapassa a nossa natureza humana, e por isso é possível, inclusive, respeitar pessoas de outras religiões, porque ama ao próximo como você ama a si mesmo. Ficou claro? Okay, anyone else? One more? Dr. Josué. Yes, please. Interessante, já pegando um gancho, né, na resposta à pergunta da colega, sobre a questão do teocentrismo. Né? Nós, cristãos reformados, né, e até de três linhas, temos, né, como padrão de referencial a Bíblia e a Bíblia como perfeita. E como, né, tendo em vista a sua pesquisa, como conciliar, né, na nossa sociedade atual, contemporânea, né, essa percepção enquanto juristas evangélicos que somos, para uma sociedade que não tem essa capacidade de entender, até mesmo de ridicularizar, né, um conceito como esse. Né? Então, dentro da sua pesquisa, queria saber a opinião. Bom, é interessante a gente observar como o povo de Israel era organizado. Quando a gente entende que o governo de Deus era o único governo possível para aquele povo, durante grande parte do tempo, e até mesmo quando foi instituído um rei, né, um rei humano, o governo de Deus ainda era estabelecido entre aquele povo, as coisas me parecem que não por conta do povo, mas por conta de quem governava, andavam bem, né? E quando eles se desviavam daquilo que ele orientava, ia tudo muito mal. Mas é interessante também a gente verificar que com o cristianismo e a dominação do Império Romano, existiu a possibilidade desse relacionamento de cristãos e não cristãos, e foi a partir do governo divino em relação aos cristãos que foi possível esse relacionamento harmônico, né? Porque o governo não deixa de existir, né? Mas ele também, apesar de ser soberano sobre todas as coisas, ele também aprende a respeitar. Ele respeita, independente das consequências que são transcendentes após a morte e tudo mais, né? Porque cada um tem as suas escolhas. Né? Desculpe, não tenho mais tempo. Okay, thank you very much for engaging and for responding. We'll have a PowerPoint, so you may sit. So we'll have the next presentation, and it's my privilege to introduce Gabriela Maura. And we are so grateful for her and her colleagues' translation. So please set up your PowerPoint.
she has completed her 4th year in law in Recife, if I'm right. Thank you. The time is yours. Good afternoon. First of all, I'd like to thank all the organizers and the organizing committee for the opportunity of presenting this article. And I'm very honored and very grateful for this. And my article's title is quite scary, I have to confess, because it's a really big title, but we'll figure it out in this afternoon, I hope. And the name is The Principle of Freedom in Family Law and State Intervention, an analysis according to the principle of societal sphere sovereignty in Herman Dooyeweerd. So, why did I decide to write this article? Because when I was doing some research for Ana Jury, I found out that there was a new child protection law in Canada, in this province of Ontario. And this new law is called Supporting Children, Youth and Families Act. And this new law regulates adoption and foster care systems in Canada. And so, what did this new law do? This new law got a list of protected personal characteristics from Ontario's Human Rights Code and just put in this legislation which talks about child protection. And this list includes two very vague and wide expressions, which are gender expression and gender identity. So, one probable application of this law is that when child protection services, like judges, social workers, when they are deciding which couple or which person will adopt a child, they may think, well, that couple has conservative values, that couple is a Christian couple or something like this, and because they have to take into account gender identity and gender expression. Those are two of the criteria they have to take into account. Then that couple may not be chosen because it doesn't believe because the couple believes that a man is a man and a woman is a woman. But I don't want to focus this probable application. I want to focus on one probable application of this law, which is, we may think, and then later I will show you that this is not some conspiracy theory, this is a possibility, is that if a child arrives at home, a girl, for instance, and says, well, Mom, I'm a boy trapped into a girl's body. And if the parents show any sort of disapproval to that, that may be understood as an abuse. And so the authorities may take that child from that parents, from that caregivers. So this is a sort of state intervention in family. And that's what I'd like to talk to you about here. About state intervention in family life. Does this sort of intervention violate the freedom that parents have to educate their children? And talking in more general terms, until which point is it legitimate for the state to intervene in family? That's what I'd like to explain here. So I have two main goals with this article. I want to reflect on the legitimacy of state intervention in family life. And I also would like here to begin humbly, because I'm just learning, but I want to begin the construction of a new and balanced idea of the relations between the state and the family. And both of these goals, I'd like to achieve them using the theoretical approach of the principle of societal sphere sovereignty in Herman Dooyeweerd. So, we'll make this way. We'll talk about the principle of freedom and the process of constitutionalization. Then we'll apply this principle in family law. And then we'll talk about the right that parents have to educate their children
according to their moral and religious concepts. Then we'll talk about Bill 89, which is the child protection law I told you about. And then I will make the analysis according to the principle of societal sphere sovereignty in Herman Doivert. And for that, I'll have to talk about his reality theory. So, let's go. The constitutional principle of freedom is established in the Constitution of the Federative Republic of Brazil in Article 3, Item 1, and Article 5, Item 2. And that principle means that a person can do whatever he or she wants unless the law establishes a prohibition or an obligation of doing something. And there is this process called constitutionalization. And in this process, the Constitution becomes the reference for the interpretation of all law, all legislation should be interpreted according to the Constitution. So, consequently, the constitutional principles radiate over all the branches of law, over criminal law, civil law, and therefore, the constitutional principle radiates over civil law in all of its sub-areas, including family law. I will briefly talk about some applications of the principle of freedom in family law. This implies in the principle of non-intervention. What does that mean? This article in our civil code says that it is forbidden for any legal entity, either public or private, to intervene in the communion of life that the family has. And we have many applications of the freedom in family law. We have freedom of choice, of constitution, maintenance, and extinction of a family entity. We have this, I've just put there, but as the time is not that as long as I wish it was, I will just skip for this application, which is my emphasis in this work. The freedom to define educational models and to transmit cultural, religious values to children and adolescents. This is a consequence of the application of the principle of freedom in family law. Parents and caregivers have the right to transmit cultural and religious values that they think are right to children and adolescents. So, that means that parents have freedom to define the educational models and to transmit cultural and religious values to children and adolescents. And this is in the Article 12.4 of the American Convention of Human Rights, or Pacto de San José da Costa Rica, which says that parents or guardians, as the case may be, have the right to provide for religious and moral education of their children, or wards, that is in accord with their own convictions. But, so, what does this have to do with the law I told you about, with Bill 89? Well, Bill 89 talks about adoption and foster care systems across the province of Ontario. Before Bill 89, we had another law, Child and Family Services Act. And according to this law, the social workers had to consider some principles such as continuity of care, stable family relations, and respect of cultural, religious, and regional differences. When they were deciding, they considered this. When they were deciding a case in which a child might be abused or suffering violence, they would consider these factors. But when Bill 89 came and instituted this act supporting Children, Youth and Families Act, then there is a list which was taken from Ontario Human Rights Code, which they have to consider when they are analyzing a child's situation. And the list is this. It's there on the slide. They have to take into account the child's race,
ancestry, place of origin, color, ethnic origin, citizenship, family diversity, disability, creed, sex, sexual orientation, and my emphasis here, gender identity and gender expression. So when they evaluate, is this child okay, or is this child suffering abuse? Is that child suffering violence? When they evaluate this, they have to consider the gender identity and gender expression. And the Minister of Children and Youth also has the power to make regulations. It's there in point 3. The minister may make regulations, and he is going to govern the way in which the professionals in child services are going to analyze all these criteria. So, that's why there is the probability of that interpretation and that application that I told you about. There is a probability that the social workers may look and say, well, the parents have shown disapproval to this child because the child said he or she is trans or something like this. And then they may take away the child from the family, because it has shown disagreement, simply like this. For you to see that this is not just a conspiracy theory, here is the speech of the current minister that is in charge of child protection. I will read for you. I would consider that a form of abuse when a child identifies one way and the caregiver is saying, no, you need to do this differently. If it's abuse and if it's within the definition, a child can be removed from that environment and placed into protection where the abuse stops. So, it's clear, as he said, that this is a probable application of this law. The law may be applied as the state, leading the state to intervene in the family because of what parents teach their children. And this is, I already say that this is very dangerous, the way this law was built, because there are no protections to freedom of conscience, no protections to freedom of religion. There are no protections in this law. The protections that were in Ontario's Human Rights Code, the original place of the list was Ontario Human Rights Code, and there were protections for the freedom of conscience, freedom of religion. But in this Bill 89, there are no protections. So the state can intervene. There are no protections, nothing saying, oh, the parents have the right to teach their children what they want, what they think is best. There is no such thing. But how to analyze this according to the principle of societal sphere sovereignty? To analyze this, I need to say a few things, brief things about Dooyvert's reality theory. What's this? Herman Dooyvert was a philosopher and a lawmaker, a law scholar, that lived in the Netherlands in the 19th century. And he built, based on John Calvin, on Abraham Kuyper, and other authors that came before him, he built a whole philosophy based on the Bible, a radically Christian philosophy, a philosophy whose basis and ground is on the Bible, is on the Christian worldview. According to this philosophy, God is the creator. God governs, God rules over all things. And God has created everything according to its own species. That means that creation has real, genuine diversity. And things are different from each other. Things exist differently from each other. They exist in many ways. They can be experimented by us in many aspects. And each thing works in a peculiar way. Each thing has its own specific law of life. So, among these things, Dooyvert talks about societal communities. Dooyvert talks about societal spheres.
What are those things? Those are social temporal relations, such as school, family, church, business, the state, societal spheres. And each sphere is different from another. School is different from family, which is different from the state. Each has a distinct nature, an intrinsic nature. Each has a distinct purpose. Each sphere operates according to a specific law of life, which was established by God, and which we can find out in the biblical worldview. So each sphere can create rules, and these rules just apply inside of the sphere. So these spheres are sovereign. That's why the principle is societal sphere sovereignty. Because each sphere is different from the other. They can act, they can create laws that apply inside of the sphere. And they are not there is no autonomy. Sovereignty is different from autonomy. Autonomy means that one sphere is the whole and other spheres are parts. For example, the state is the whole, and the state can define the limits between the boundaries between the spheres. It's not like that. Each sphere is a whole in itself. The spheres they interact, but each sphere is a whole in itself. The borders between the spheres are not defined by the state. The borders are defined by the Christian worldview. So, what about family and the state? According to Dooyvert's philosophy, family is the core of love communion. It's a place where people share love, people help each other, they help other people to grow. It's an environment of love and care. And it's formed by parents and children. And the state is a public legal community of government and citizens. And what's the state's activity? The state's activity is to promote public justice. The state can only act in the public legal sphere, the sphere which is defined according to the nature of the state. So, what about the case I told you about? Well, if we understand that the state's competence to create rules, the state's legislative competence is limited by this nature of public legal entity, public legal sphere, if we understand that this is the place in which the state can create the rules, and if we understand that some things are for the family to create rules about, such as child education, then we establish the boundary, the limit now. Law creation and application of the state, they are only legitimate when they are in this public legal sphere. The state should combat, should fight public injustice. There are many injustices in this world, and we know many of them. But the state shouldn't fight all injustices. Just the ones that are in this sphere of the state, in the public legal sphere. The state should promote public justice. So when can the state intervene in family then? The state can intervene in family if there is any public injustice happening inside family, such as physical abuses for children, psychological abuses for children, neglects, like you don't feed the children, you don't clean the children properly. These things are public injustice, and these things require that the state may intervene in family to take care of these children. However, in the case of the Bill 89, in the case of the act I told you about, the law from Ontario, they are allowing that the state may enter in family because parents are teaching the values of a worldview. And this is completely against the nature of the state and the nature of family in Herman Dooyvert's theory. Because
If parents teach something to the children, they think that's the best thing to teach for the children. It's a worldview, it's an ideology, religion, beliefs, whatever. They have this right to teach their children what they want to teach, what they believe is the best thing. Of course, these children, when they grow up, they will have contact with other people. They will make their minds about what is right, what is wrong. But we can't limit the right of parents to teach their children what is right. Parents do have freedom according to the state's nature, and according to family's nature, and according to the principle of societal sphere sovereignty. Parents have freedom to educate their children according to their worldview, their religion, their beliefs, due to the principle of freedom and due to the nature of family. Because family should create the rules of education of children. So, every time, such as in Bill 89, the state creates laws, the state applies laws, by any means, any sort of law that has a penalty, a sanction to parents that transmit moral and religious education to children. It doesn't matter which religion, which ideology, every time the state punishes this transmission of moral and religious education to children, the state violates the principle of freedom, and the state is intervening beyond the limits which were established, the boundaries between the spheres. The state is going beyond these limits, established by its own nature and by the nature of the family. And that's what is happening in Bill 89, and that's why I wrote this article, to affirm this, that with this new law, it's very dangerous, and the families that take children for foster care are quite in danger that the children may be taken away from them, depending on the interpretation of the social workers, of the judges. They're relying on this. And this shouldn't be. Even Canada is a signatory country of the American Convention of Human Rights, which I have shown to you before. And it's indirectly violating this convention and violating the principle of freedom and the principle of societal sphere sovereignty. And just to finish, the last slide, the societal spheres, family, school, church, business, they are not isolated. They do not stand side by side in isolation. In temporal life, they are intertwined. They dialogue. For example, the members of a family are at the same time citizens. And on the other hand, the state always deals with families. But when the state's jurisdiction, competence of creating law, of acting, is expanded into concerns which are for the family or for any other social relations, the state is violating, in a revolutionary manner, the cosmic constitution of societal sphere sovereignty. The state is violating the way the world should work and the social relations should work according to a Christian worldview. And so Dooyeweerd concludes, when that happens, when the state goes beyond its nature and intervenes in family or any other sphere, chaos instead of order and harmony is therefore the inevitable result. Well, thank you very much for your patience and for this opportunity. And I'm open for questions. I don't know if we have time, but anyway. Thank you very much for your passionate presentation. Anyone want to intervene? Please, Cole. So, I asked students a little bit at lunch yesterday, but Yeah. why would, let's say, the government social workers, why would they accept Dooyeweerd's framework? I mean, if you're the family or you're the religious leader, you could say, this is what we believe, but why would the government accept that? I would say that
I have put this in the abstract I've sent, but it's not here properly with these words. But this is for the society's welfare. It's for the good. It's the best thing, the best model that guarantees harmony between the several things. Because we know that it's very common to have conflicts between companies and the state, to have conflicts between families and the state. Conflicts always happens. And we live in this society with different worldviews, and that's when conflicts really always happens. But if the state considers this sort of vision, if that sort of vision is taken abroad, is promoted, is talked about, if people speak about this sort of vision, maybe there will be more harmony. You know, this vision doesn't take the state's part. The state has an important part. It was not my emphasis here, but the state is meant to make justice, to promote justice. The state should act, should punish people who do evil, and reward people who do good. The state should help people in need, people who don't have means to survive. The state should do many things, but the state shouldn't say how should a parent educate his or her children. And another argument for that that you said is that it's easy for us, for example, for a social worker in the government, to say, oh, the thing this Christian believes, it's conservative, it's old-fashioned, it's not from the modern days. He doesn't have the right to teach that sort of fascism to that children. Isn't that how they say? They say like this. So, but no one who has children is out of danger when the state can intervene in family. Everyone is in danger, because if another group gets to power, if another group, or if not only to power, but if another person, for example, a conservative person, is a social worker, that person may interpret the law in another sense and say, well, this parent is creating that child and is saying that that child is not a girl, but it's not a boy. It's creating the child gender neutral. And this, do you understand what I mean? It could turn against anyone with any sort of ideology and religion, because all parents teach something to their children. This could be turned against everyone. So this is a right that is beneficial to every parent, every caregiver, and this could be used against everyone, no matter what ideology, no matter what religion. Of course, we know that against Christianism is more intense, but they also have something to lose if they reject this ideology. Thank you very This much idea. for your passionate plaidoyer. I very much hate to cut you short, No, it's okay. but I think time is up. We have to respect the next speaker. Thank you very much. Give her a hand. It is my privilege to now announce Eduardo Azevedo. And he's a doctoral student in Lisbon, Portugal. Boa tarde a todos. É um prazer e um privilégio estar hoje aqui. E estive em Recife, faço parte da comissão da OAB de Liberdade Religiosa, e o Dr. Coll estava lá, ouvi palestrar, um aprendizado enorme, e nós estamos aqui agora para trazer um pouco sobre liberdade religiosa, né, no direito, e focado um pouco aí na questão da perseguição aos cristãos. Esse artigo ele foi apresentado no meu doutoramento na Universidade Autônoma de Lisboa. Eu procurei aqui dar uma adequada, uma condensada, para poder trazer aquilo que eu acho que é mais importante para o contexto das discussões de hoje. Fico feliz em ver, né, pessoas tão consagradas, jovens tão promissores. A Gabriela, eu vi pequenininha, né? Não sou tão velho, né? Também já não sou mais tão jovem. Então, a Gabriela, ela é
uma grata surpresa de encontrá-la aqui com tão grande nível, né, de apresentação. Sem mais delongas, nós trataremos brevemente aqui, tratando de uma epítome histórica, né, um resumo histórico do cristianismo no mundo. Como bem falou o reverendo Augusto Nicodemos, né, surgiu como uma seita no mundo judeu e, posteriormente, foi crescendo, né, sendo anexada à Judéia em 40 depois de Cristo, e até o final do século I já se difundia ao redor de todo o Mediterrâneo e na Ásia. Sobre a perseguição histórica do cristianismo, nós temos aquele início em Nero, também como falou o reverendo Augusto, que deu, né, origem àquele período que a gente chama de perseguição formal, onde durante muito tempo passou a ter uma perseguição dura do cristianismo, passando por Trajano, onde ele determinou que se renovasse a perseguição aos cristãos. Posteriormente, né, um outro ato condenável foi a perseguição que ocorreu em 235 depois de Cristo, praticada por Máximo, perdurou por 3 anos. Nesse período, os cristãos eram conduzidos ao lugar do suplício sem terem oportunidade de serem julgados. Então, nós temos essa questão histórica que nos mostra uma grande perseguição, né, e que aqui a gente está procurando resumir para respeitar o tempo, onde os cristãos eles foram muito perseguidos. Teve um tempo de crescimento e de paz, né, momentânea durante o trono de Constantino, né? Nesse período, a igreja passou a crescer, né? Constantino se tornou o imperador romano e a ser uma figura principal também da igreja. E como, né, não haviam essas perseguições tão duras, né, porque perseguição sempre existe, hoje existe, aqui no mundo ocidental existe, em maior ou menor grau, a igreja cresceu, o cristianismo cresceu e foi se sedimentando como religião, inclusive extra-fronteiras. Do século IV, né, passou a ser a religião dominante do Império Romano, quando já possuía uma força econômica. Nós destacamos aqui em 385, em Trier, na Alemanha, quando os bispos eles executaram Priscilian e seus seguidores por duvidarem simplesmente da Trindade e ressurreição, né? Isso é um marco histórico enorme. Em Alexandria, em 415, a grande cientista Hipatia, chefe da Biblioteca de Alexandria, foi espancada até a morte pelos monges e outros seguidores de São Cirilo, que viam a ciência dela como uma afronta à igreja. Mais tarde, veria a de Galileu, também como uma afronta. Em Constantinopla, por volta de 550, o imperador bizantino Justiniano matou multidões de dissidentes para impor a ortodoxia cristã. Então, pulando um pouco, no século XIII, que veio a caçada aos hereges. Agora, avultou na Europa, né, mediante execuções que se estenderam por 5 séculos. Como resultado, instituiu-se a Santa Inquisição, um movimento considerado como um dos mais terríveis da humanidade, e que foi dividido em 3 fases: o extermínio de hereges, na época medieval, a Inquisição Espanhola, no século XV, e a Inquisição Romana, que começou após a Reforma Protestante. Então, nessa perspectiva, trazendo aqui, como meu artigo foi publicado em Portugal, foi apresentado em Portugal, a gente vai trazer uma perspectiva jurídica, sempre apontando alguns fatos em Portugal e no Brasil. Tá? Então, com relação à perseguição em Portugal, existia, e que eu gostaria de destacar, um quadro que era os autos de fé, procissões de auto de fé. Quem conhece Lisboa sabe que tem ali o Largo do Rocio, né, que é um ponto turístico muito bonito, e que eles colocavam em torno de 1.500 pessoas de uma vez para pagar essas penitências. Então, a gente via pessoas sendo queimadas, nós não, né, mas nós sabemos dos fatos históricos, pessoas sendo queimadas, né, pessoas sendo chicoteadas, mortas e espancadas. Pulando um pouco para o século XVIII, essas matanças foram se dizimando, e foi conhecido o Iluminismo, Idade da Razão, onde o pensamento científico
né, mais aberto, foi tendo espaço. A partir daí, começou a existir um muro de separações para evitar que a igreja usasse o Estado e vice-versa, bem como se instaurou a máxima de que ninguém deveria ser obrigado a frequentar ou apoiar algum ministério religioso, garantia essa que atualmente é considerada como um direito fundamental, denominada liberdade religiosa, com previsão nos ordenamentos jurídicos brasileiros de muitos países, né, constitucionalmente, ordinariamente, também através de leis ordinárias, e nas legislações internacionais. Cabe destacar que Portugal foi um dos países da Europa que mais tarde abandonou a questão da Santa Inquisição. Então, isso fez com que Portugal e Espanha sofresse muito no seu desenvolvimento, né, porque não acompanhou o restante do mundo com relação à Reforma Protestante, com relação ao Iluminismo, ao Renascimento. Okay? Então, só a partir do terremoto que destruiu Lisboa que a Inquisição foi totalmente suprimida e os jesuítas foram expulsos do país, né? A partir daí, impõe-se que o cristianismo passou a ter um momento mais tranquilo, né, em Portugal, e a gente vê que isso reflete muito no Brasil, né, pelo fato de nós sermos colônia. Temos muitas ligações com eles, inclusive em relação a costumes e também com relação à própria legislação. Nós sabemos que a liberdade religiosa ela perpassa, né, no caso do Brasil, por diversos instrumentos normativos. Então, nós tivemos a Constituição Política Brasileira, né, que eu gostaria de destacar, de 1824, uma Constituição do Império, né, onde o artigo 5º dizia que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império, ou seja, claramente adotando aí a confessionalidade da Igreja Católica, né. Posteriormente, nós fomos tendo a evolução, Constituição de 1889, que trouxe alguns avanços, 1891 também trouxe mais alguns avanços, eu não vou esmiuçar aqui para não se tornar cansativo. A Constituição de 34 também proclamou a completa separação da Igreja e do Estado. E eu vou destacar aqui a Constituição de 1946, que vigeu por 20 anos e representou, de fato, um desenvolvimento da liberdade religiosa no nosso país, né? Enfim, tivemos depois a Constituição de 67, mas em 88 ficou claro que na nossa Constituição está prescrita a liberdade de religião como direito fundamental do Brasil enquanto país laico. Passando um pouco aqui para frente, eu gostaria de contextualizar aqui rapidamente com as constituições portuguesas. Constituições que tiveram a data aqui em 1822, 1826 e 1911, que também acompanhou essa evolução, tá? Em 1926, através de um regime autoritário, foi institucionalizado pela Constituição em 33 e durou até 74. De fato, nessas revisões, houve um momento de separação entre a Igreja e o Estado. Ou seja, no momento em que existia uma ditadura em Portugal, houve esse avanço. Ou seja, em ditaduras também existem evoluções, inclusive no direito. Tá? É bom que a gente deixe isso claro. Então, posteriormente, nós passamos a destacar a Constituição de 1974, que está vigente em Portugal, e ela solidificou esse entendimento, e destacar também uma lei ordinária, né, que a gente já tinha tratado anteriormente, sobre liberdade religiosa. Portugal tem uma lei ordinária, né, de 1971, que disciplina a questão religiosa. Nós sabemos que as nossas constituições, elas tratam, mas de forma dura. Então, a lei ordinária ela vem para regular, né, para deixar esse entendimento mais fácil. Então, mostra um avanço enorme com relação ao direito brasileiro, quando nós fazemos uma comparação, né, um direito comparado. Tá? Então, gostaria de destacar ainda aqui para o dileto auditório a questão da perseguição dos cristãos na atualidade, né? E eu vou passar aqui muito rapidamente.
Na atualidade, a Pew Research, né, destacou, e o Dr. Cole, lá em Recife, na OAB, ele colocou um gráfico muito interessante, inclusive eu tinha até já tido acesso, através aqui do Dr. Igor, que tinha me passado da Anajure, um gráfico onde mostra os principais países do mundo que sofrem o maior nível de perseguição, né? E o Brasil, assim como Portugal, está no gráfico lá de maneira bem clara, que o nível de perseguição é bem baixo, né? Em relação a outros países, inclusive países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Espanha, né? Tem um nível de perseguição um pouco maior, né? Eu não estou nem partindo para os países onde o nível de perseguição é enorme. E a gente sabe que, dentro do contexto mundial, cabe destacar que, em 2006, a ONU ela mudou uma alteração na sua estrutura e modificou para que houvesse uma instituição da proteção dos direitos humanos, onde houve a criação do Conselho de Direitos Humanos, constituído por 47 membros, passou a ser um órgão subsidiário da Assembleia Geral, gozando de legitimidade, né, para responder a situações de violações de direitos humanos. Okay? Nesse mistério, nós gostaríamos apenas de destacar alguns países que têm uma perseguição aos cristãos violenta, como a Síria, né, como o Egito, a Síria que tem tantos refugiados, né, que partiram da Síria, o Egito, os cristãos coptas, que são a igreja copta é uma igreja que foi fundada pelo evangelista Marcos, e a gente vê que existe uma perseguição mortal. Para vocês terem ideia, o Natal, para ser comemorado lá, tem que ser sob vigilância da polícia, senão a igreja é destruída, né? Na China, país comunista, assim como a Coreia do Norte, existe um fechamento enorme. A perseguição é alarmante, né? Irmãos cristãos estão sendo perseguidos, mortos, né? E a gente muitas vezes acha que nós somos muito perseguidos, né? E não olhamos para esses países aí. Ok? Então, para que nós tenhamos ainda um fechamento e não nos tornemos mais longos, nós gostaríamos de fechar a nossa apresentação citando aqui, né, a Bíblia, quando a gente tem a orientação de Cristo, quando ele diz, né, mas deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então, nós temos a ciência de que somos juristas, mas antes de sermos juristas, somos cristãos e cremos que somos peregrinos nesse mundo, né? E devemos lutar com as nossas forças para preservar essa liberdade religiosa e para atuarmos com os dons e talentos que o nosso Deus nos deu para batalharmos no bom combate. Então, eu finalizo nesse instante, obedecendo o relógio. Gostaria de continuar, mas o prazer foi muito grande estar com vocês aqui. Obrigado. Thank you very much. You were very brief, so we have a few minutes for conversation. Yes, please. Professora, eu gostaria de ouvir seus comentários quando você faz aqui no tópico, fala sobre a perseguição aos cristãos na atualidade. A gente teve ontem a classe do tutorial falando sobre aquele conceito de violência simbólica, né? Eu gostaria de saber seus comentários sobre isso no contexto brasileiro, principalmente dentro do contexto da nossa elite, né, intelectual, que são as nossas academias. Ok. Toda essa aversão ao discurso religioso, inclusive fazendo referência àquela recente campanha, não sei se você teve conhecimento do Ministério Público Federal, que eles publicaram uma foto dizendo que religião não combina com, eleição não combina com religião. Sim. E aí no flyer de divulgação deles tinha claramente o desenho de uma cruz, enfim. Dá para ver que até as nossas instituições não entendem muito bem como
Ok. Doutor, eu tenho quanto tempo ainda para responder? Well, keep your answer as short as the question. Ok. Tá, vou procurar ser breve, mas uma excelente pergunta, né? Olha, tem a questão, a gente está vivendo um momento no nosso país eleitoral extremamente delicado, né? Já existe o abuso do poder econômico, né, que é bastante fiscalizado pelo Ministério Público, e agora eles vieram com essa teoria da exploração ou abuso do poder religioso, né? É muito delicado. A partir do momento que o poder público ele tenta regular a esfera privada, né, é perigoso, no mínimo perigoso. Por quê? Porque ele pode cercear, né, um direito fundamental em um detalhe, né? Nós sabemos que as nossas organizações eclesiásticas são instituições de direito privado. Então, eu observo isso com bastante atenção. No entanto, nós, como juristas evangélicos que somos, nós não podemos nos acovardar, né? Claro que nós não vamos fazer das nossas igrejas, palanques eleitorais, de forma alguma. Mas existe hoje uma ditadura socialista nas universidades, inclusive, né? Eu, particularmente, como professor de direito, né, advogado e cristão, eu sofro, inclusive, essa perseguição dos próprios colegas. Então, nós não devemos baixar nossas cabeças, devemos tratá-los com amor e com respeito cristãos, mas sempre com altivez, né? Sabemos que existe essa ditadura tentando intimidar, tentando nos calar, né? Mas eu creio que essa geração, a nossa, a da Gabriela, a sua, né, que viu, de fato, os reflexos do socialismo no mundo, né, inclusive nos nossos vizinhos, né, e de alguns partidos que estavam aí no poder, né, com viés de esquerda, que nós não podemos simplesmente nos calar. Temos que lutar. Esse é o nosso país, né, essa é a nossa pátria. Então, devemos buscar fazer aquilo que nós acreditamos, né, usando o diálogo, usando o direito, de forma alguma combatendo eles com as mesmas armas, né, mas com o argumento legal, o argumento ético, para que nós possamos vencer essa batalha. Okay. Thank you. Was there anyone else who wanted to engage? Otherwise, while you make up your mind, I'll ask something. You covered a very broad span, starting from early church history, but then focusing on Portugal and Brazil. Na realidade, and you spoke about very different phenomena. You spoke about very violent and bloody persecution where Christians were killed without trial. You spoke about lesser forms of persecution. You spoke about social hostility. You spoke about discrimination. So my question is, at some stage you used the word persecution where I was surprised, and my question is, how do you differentiate these different phenomena, and where do you say this is what we call discrimination in terms of religious freedom according to the human rights framework? And this is what we call persecution. Could you please clarify? Ok. O artigo ele traz primeiro que existem diferentes níveis de perseguições.
A discriminação, ela seria um menor grau de perseguição, mas não deixa de ser perseguição. Uma coisa, claro, a gente entende que é eu ser privado de adentrar a um local por ter uma vestimenta, né, religiosa. E outra é ter, de fato, a minha vida ou integridade física agredida em face da perseguição religiosa. O artigo ele busca relacionar, né, e, claro, a gente trouxe aqui de forma resumida, porque, de fato, né, o tempo é exíguo, mas tenta relacionar os diferentes níveis de perseguição no mundo à luz de um direito internacional comparado, né, para que nós possamos buscar soluções ao término, né, da tese, porque esse artigo é base para a tese de doutoramento que eu estou desenvolvendo. E nós temos como ponto de partida a Europa, por conta dos refugiados, mas sem esquecer a luz do direito comparado, trazendo para o Brasil. Isso ficou claro? Okay, well, what is important is that we have a clarity of terminology that we use in our work. And that it is clearly defined at the outset and consistently used throughout. I'm not sure if you're aware, outside on the book table there's a book by Charles Thiessen, Re-Examining Persecution. And he is trying to define persecution according to a whole number of identifiers. And he postulates that it is a suitable umbrella term for a broad number of phenomena. On a very broad scale. But in legal use, especially when it comes to asylum law, it is used in legal use in cases of asylum. Persecution is defined very narrowly. Okay, I'll stop here with this. Just another pointer, because you're dealing with the history of religious freedom in Portugal, I'm sure you have come across the doctoral thesis of Fernando Caldeira da Silva, the impact of the 1974 revolution on religious freedom in Portugal, 1974 to 2009. This is the colleague who is doing the observatory on religious freedom in the Lusophone countries, which I briefly mentioned last night. Okay. No resumo.